Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Alan Abraham e esse é o Pode Ler, o podcast onde você vai ouvir os primeiros capítulos de um livro e decidir se você realmente quer lê-lo ou não. No episódio de hoje, nós vamos ler 47 Dias Apaixonado, que é o primeiro livro da série Family 101. Family 101 é uma série nacional escrita pela L.L. Abraham, ou também conhecida como Euzinha. Isso mesmo, eu sou a autora desses livros. É uma série de 4 livros e tem 3 publicados, o quarto já está em produção. E conta a história de 4 amigos que são protagonistas de uma série de televisão, Family 101. Todos os livros são protagonizados por cada um desses amigos e narra a trajetória deles até encontrar seu verdadeiro amor. Family 101 está disponível no Kindle e Kindle Unlimited, então se você gostar do que você vai ouvir aqui hoje, não perde tempo e vai correndo para o site para baixar. Algumas considerações que precisamos ter sobre esse livro é que ele é um livro para adultos, ele é mais 18, então se você tem menos de 18 anos, eu te convido a pular esse episódio e esperar até você fazer 18 anos para você poder ler sem passar por nenhum tipo de trauma. O livro também tem alguns gatilhos relacionados a bebidas alcoólicas, palavrões. Eu acho que esses são só esses. "47 Dias Apaixonado" conta a história do Sal e da Angel. O Sal é um dos atores de Family 101 e a Angel é uma engenheira recém-formada. Os dois se conheceram através de uma amiga em comum, que é a Trina Tully. A Trina ela é uma das colegas de elenco do Sal e amiga de faculdade da Angel. Então eles realmente são de grupos diferentes, assim, quando andam com ela, então dificilmente eles se encontravam. E a Angel ela nunca gostou muito do Sal, porque o Sal nunca se lembrava de ter conhecido a Angel e até por isso ele não tinha nenhuma opinião sobre ela de verdade. Até que no início do livro, eles se conhecem em um jantar com a Trina, né? Conhecem entre aspas, porque eles já se conheciam de antes. E a Angel, ela tinha conseguido, né, um emprego no país natal dela, ela não é estadunidense, e ela tem 60 dias para sair do país. E é isso que o jantar está celebrando ali, é por isso que eles estão nesse jantar. O Sal foi meio de gaiato com a Trina. E a Angel ela vai entrar de férias e ela tem 60 dias para sair do país. Então, o Sal, que conheceu a Angel ali pela bilionésima vez, mas dessa vez ele prestou atenção nela de verdade, ficou apaixonado ali naquela mulher linda, maravilhosa, e chama ela pra sair, e a Angel recusa. Só que a Trina fala com ela que o Sal é a pessoa mais divertida que ela conhece, e que se a Angel tá de férias e quer realmente aproveitar esses últimos dias em Los Angeles, né, nos Estados Unidos, o Sal é a pessoa perfeita para se ter do lado. E é exatamente assim que começa a história dos dois. Ai, gente, eu sei que nesse caso aqui eu nem tenho como dar uma opinião 100% imparcial, assim. Aliás, nem 1% imparcial, né? Porque o livro é meu, foi eu que escrevi. Mas eu amo muito essa história. Sério, eu já li ela umas 3 vezes depois do livro publicado, isso não contando todas as vezes que eu tive que ler, né? Em revisão, correção, essas coisas. Então eu acho aí que isso já conta pra alguma coisa. Mas é aquela coisa, né, gente? Saber que eu tenho interesse no livro, todo mundo sabe. O que a gente está tentando descobrir é se você vai ter interesse em ler esse livro todo. Então, todo mundo, silêncio, porque o livro já vai começar. Iria se esquecer de como o cabelo dela estava suspenso por um nó, numa tentativa quase inútil de afastá-los do suor que escorria pelo corpo dela. Sal teria poucas lembranças sobre como as bochechas dela estavam coradas, sem que eles soubessem se era por causa da dança ou do álcool. Mas se lembraria para sempre de que ela era linda, de que ela era uma das mulheres mais lindas que ele já tinha visto. Ele tomou outro gole de sua bebida, mais um gole e ele teria coragem de ir falar com ela. Funcionou. Sal nunca se lembraria do que ele falou, nem da resposta,
nem da forma que ela riu jogando a cabeça para trás como se ele fosse hilário. Não se lembraria de que argumento usou para convencê-la a acompanhá-la até o hotel aquela noite. Mas ela foi. Durante muito tempo, Salomão tentaria se lembrar. Não apenas porque se importava, mas porque ela havia simplesmente desaparecido. Ela desapareceu da mesma forma que apareceu, do nada. Ele se lembraria de como Jake e Zeke ficariam rindo dele, de como zoariam, dizendo que ela havia sido apenas um delírio de sua imaginação. Ela não tinha um nome, não tinha um rosto. Mal tinha um corpo para ser lembrado. Havia os longos cabelos loiros e nada mais. Com o tempo, Sal desistiria de se lembrar. Às vezes, até mesmo ele assumiria que ela era apenas um fruto de sua imaginação, fruto de sua memória embaçada do que foi uma das melhores noites de sua vida. A festa de estreia de Family 101 havia sido louca para todos eles, e todo mundo sabia que Salomão Gomes era o mais louco entre os 5 colegas de elenco. A cada dia que passava, ele tinha mais e mais certeza de que aquilo tudo havia sido um delírio de sua mente, porque ela não era parte do elenco. Ela não era uma das diretoras e nem fazia parte das equipes de apoio e também não havia trabalhado na festa. Ele havia checado. E se fosse da família de qualquer pessoa, em algum momento já teria encontrado novamente. 2 anos mais tarde, ela só existia em sua mente. Maio de 2015, 60 dias até a viagem. Nina Tobet. Family 101 acaba de ser renovada para sua 3ª temporada. A 2ª temporada acabou com um excitante suspense sobre o ansiado romance entre Matthew, interpretado por Zeke Gomes, e Kurt, interpretado por Kate Werpel. Será que teremos mais novidades sobre os dois na nova temporada? Também aguardaremos ansiosos pelas confusões sempre causadas por Paola, interpretada por Trina Tully, Sam e Luke, interpretado por Sal e Jake Gomes, respectivamente. A deliciosa sitcom conta a história da família Henning, formada por 4 jovens irmãos que têm de aprender a se virar sozinhos após perderem os pais. É definitivamente uma das melhores coisas para se assistir na TV no momento, não só pelas divertidas histórias e o drama da vida real, mas também pelas beldades do elenco. Esperamos ansiosos pela nova temporada. Capítulo 1. Salomão sorriu para os paparazzis ao sair do carro. Ele mal podia acreditar na volta que sua vida havia dado. Em poucos meses, ele havia ido de atendente de balcão em uma rede de fast food a protagonista de uma das sitcoms de maior sucesso da atualidade. E isso tudo já tinha acontecido há 3 anos. Family 101 foi um sucesso instantâneo. E como não seria? Era uma comédia sobre 4 irmãos, 3 rapazes e uma moça, que ao se verem órfãos, unem-se para cuidar um do outro. O trabalho já era fantástico por si só, mas era ainda melhor já que ele tinha a oportunidade de trabalhar com seu gêmeo, Jake, e seu primo, Zeke, os quais interpretavam seus irmãos em cena. Em 2 anos, ele não conseguia imaginar sua vida de outra forma. Não conseguia pensar em uma coisa sequer que eles não pudessem fazer. Naquele fim de tarde, o elenco principal estava indo a um bar para comemorar a renovação do contrato da série. Era um bar tradicional, um pouco afastado do centro de Los Angeles. É claro que Kate havia tomado 1000 providências para que o bar estivesse reservado para eles quando chegassem. Ela era neurótica no que dizia respeito à segurança. Então, quando Sal chegou ao bar, tinha um lugar praticamente para si. Ele havia ido sozinho em seu carro, gostava de correr, e Jake e Zeke já não tinham o mesmo pique que ele. Sal havia chegado primeiro, como já era esperado, mas antes mesmo que conseguisse se sentar, avistou Trina chegando com Kate. Trina interpretava a irmã de Sal, enquanto Kate era parte do casal principal da série. Kurt, a personagem de Kate, havia sido pensada inicialmente para ser par romântico de Luke, o personagem de Jake. Mas quando os roteiristas viram a gritante química entre Zeke e ela, sentiram-se obrigados a mudar. E pelo menos 3 vezes por mês, as assessorias deles eram obrigadas a negar qualquer envolvimento romântico entre os dois. Assim como lembrar a imprensa que Kate estava em um relacionamento com Victor Schmutz há 4 anos. E minhas gatinhas vão beber o quê? Perguntou Sal quando elas chegaram ao balcão. Salomão conseguia entender o porquê daquele bar ser o escolhido. A decoração de madeira, ainda original, dava um ar vintage ao local.
e os banquinhos vermelhos ao redor do balcão oval do bar passavam a sensação de estarem em um filme dos anos 20. Nem começa, Salomão, pediu Trina ao se sentar ao lado dele no bar. Sal tinha fama de sempre exagerar em suas comemorações, e ele fazia questão de fazer jus à fama que tinha. Qual é, Tri? Vai ficar arregando agora? Questionou o ator. Não estou arregando, ela fez as aspas com os dedos. Tenho compromisso depois daqui. Como você ousa marcar um compromisso justamente no nosso dia especial? Sal fez uma careta. Tina deu de ombros e respondeu com um sorriso travesso. Você se surpreenderia com o número e tipos de compromisso que a gente faz que não incluem a série. Sal cruzou os braços e fez biquinho como se estivesse chateado. Esse é o tipo de atitude que eu espero da Kate, e não de você. Obrigada pela parte que me toca. Kate jogou uma mecha do cabelo loiro para trás. Sal a abraçou, fazendo com que ela risse, e deu um beijo estalado na bochecha dela. E qual é a sua desculpa para não se divertir hoje à noite, ó intocável Catherine Bell? Eu não tenho desculpas, ela se defendeu. Mas tenho um teste amanhã cedo. Eu também, anunciou Zeke, chegando sorrateiramente por trás deles. Ele estava ladeado por Jake, e Salomão quase não conseguia manter sua animação agora que estavam todos reunidos. Como vocês conseguem tantos testes? Indagou Sal. Às vezes, ele ficava verdadeiramente ressentido pelo fato de que o elenco inteiro estava sempre fazendo algum outro tipo de trabalho. No entanto, Sal só tinha Family 101. Até mesmo Jake, seu gêmeo idêntico, sempre parecia estar fazendo alguma outra coisa. Eu não tenho nada depois daqui, nem amanhã, defendeu-se Jake. Sal olhou para o gêmeo e sorriu, um sorriso não tão animado quanto gostaria. Algo lhe dizia que o respaldo de Jake não era por falta de interesse, mas por sua insistente e irritante mania de querer cuidar de Sal o tempo todo. Para que você vai fazer o teste amanhã, Kate? Perguntou Zeke interessado. Sal tentou não encarar o primo. Zeke estava sempre interessado quanto ao assunto era Kate. Para um filme de comédia romântica da Romana Harrison, Zeke completou empolgado. É o mesmo que eu vou fazer. Nossa, que coincidência! Kate também soava animada. É, a vida é cheia de coincidências, não é mesmo? Riu Salomão. Sal escolheu ignorar o olhar que Ezequiel lançou e pediu uma rodada de shots de tequila. Vamos beber todos sim, ele disse antes que o grupo começasse a reclamar. Pelo menos uma dose cada um. Os outros 4 se olharam nervosamente. Depois de 2 anos juntos, eles sabiam que algumas batalhas não valiam a pena ser travadas. Brigar com Salomão por causa de um shot de tequila era uma delas. Ah, por que não? Kate pegou o copinho. Só se renova a 3ª temporada da sua série uma vez. Ok, se a Kate vai beber, todo mundo tem que beber. Sal distribuiu os copinhos para cada um. Um brinde à melhor série do mundo, sugeriu Zeke. E o elenco brindou. Próxima, gritou Salomão assim que terminou de beber sua dose. Nem pensar, negou Kate. Me vê uma coca, por favor? Ela pediu ao bartender. 2, Trina pediu sinalizando com o dedo. 4, finalizou Jake vendo que Zeke também iria querer. Salomão olhou para o grupo como se eles fossem loucos. Não sei por que vocês vêm para um bar se vão tomar Coca-Cola. A gente queria ir para um restaurante, lembrou Jake. Você que insistiu em vir para cá. Salomão fez uma careta para o irmão, que riu. Já que ninguém vai beber, então eu bebo sozinho, resmungou Salomão. Mestre, me vê mais uma rodada de 5, por favor? Sal! Exclamou Trina. A gente já falou que... O ator levantou a mão e disse. É pra mim, Katrina. Pode ficar tranquila. Ela tentou relaxar. Jake estava ali. Ele tinha avisado aos outros que iria cuidar de Sal naquela noite. Era uma pena, de verdade, que Salomão não conseguisse se controlar. Era uma das poucas diferenças entre Jacob e ele. O controle e as tatuagens, é claro. Jacob era controlado, um perfeito cavalheiro e mantinha um estilo limpo, sem uma única tatuagem em seu corpo perfeito. Salomão, por sua vez, apesar de ser um amor, era completamente louco e mulherengo, e já exibia várias tatuagens pelos braços. Tirando isso, os dois eram idênticos, como 2 gotas, à mesma altura, com seus 1,90 m, os mesmos ombros largos, devido às muitas horas de academia, a mesma pele cor de canela, sempre quente.
Os mesmos sorrisos largos capazes de fazer qualquer um se apaixonar. Os mesmos cabelos negros e lisos com fios grossos que os dois insistiam em arrepiar nas pontas. E o mesmo senso de humor, leve e brincalhão. Zeke, o primo mais novo deles, era quase a mesma coisa. Talvez não tão alto. Zeke devia ser no máximo 5 centímetros mais baixo que os gêmeos. No máximo. Mas tinha o mesmo tom de pele e o mesmo sorriso. No entanto, seu cabelo era crespo e ele sempre usava um corte bem baixinho. Os olhos de Zeke eram diferentes também. Ele tinha os olhos menores e quando ele sorria, passava a sensação de que seus olhos estavam fechados. Contudo, tirando o tamanho, os três tinham os mesmos olhos negros, pretos como a noite. Trina, por sua vez, era tão parecida com eles quanto era possível. Eles tinham praticamente o mesmo tom de pele, e os olhos dela eram um tom mais claro, um achocolatado. E seus cabelos, quando naturais, eram parecidos com os dos gêmeos, negros e muito lisos. Eles realmente pareciam irmãos. Kate era a única que destoava do grupo. Ela não era uma Rainey, afinal. Kate era a visão da garota americana, loira, branca e com lindos olhos azuis, e bem mais baixa que o resto do elenco. Kate se destoava em quase tudo, mas eles a adoravam assim mesmo. Era um pequeno grupo unido e feliz, uma pequena família formada através do trabalho. "O que passou, Jake?" perguntou Trina ao vê-lo se afastando do grupo. Salomão ainda estava bem, o que era bom. Jake era quem estava com cara de quem comeu e não gostou. "Alana me ligou para conversar sobre a nossa situação", respondeu cabisbaixo. Trina mordeu o lábio inferior, um reflexo que ela tinha quando ficava pensativa. Vocês ainda estão nesse chove não molha?" "Sim." A voz dele soava desanimada. "Qual a probabilidade de eu convencer meu irmão a ir embora agora?" Trina olhou para Salomão, que agora estava pendurado em Zeke, e gritando em plenos pulmões que Kate e ele fariam um par bem melhor do que Zeke e Kate. Eu diria que menos 15, respondeu a atriz. Jake não tentou contra-argumentar. Trina não esperava que ele o fizesse. "Pode ir", ela suspirou. "Eu cuido dele." "Mas você não disse que tem o lance com a sua amiga?" perguntou ele mais por educação do que por querer ficar de babá do irmão. "É, mas eu passo lá para parabenizá-la e deixo ele em casa. Saiu com ela outro dia", a atriz garantiu. Jake deu um largo sorriso e a abraçou. "Você é um anjo, Katrina Tully. Quando você morrer, vai direto para o céu." Ele finalizou e deu um beijo estalado na testa dela. "Toma, vai no meu carro." Ela entregou a chave para ele. "Uma carona vai ser uma ótima desculpa." Trina viu Jake correr para se despedir do resto do grupo e foi se juntar a eles. "Vou precisar de uma carona", ela anunciou para Sal. "Qualquer coisa para você, gatinha." Ele piscou para ela. Katrina olhou à sua volta. O bar ainda estava vazio. Eles tinham pelo menos meia hora de exclusividade reservada por Kate, que passava o dedo indicador pela borda da taça de vinho enquanto conversava com Zeke, completamente alheia ao fato de que esse simples movimento o deixava hipnotizado. Sal brincava com seus contatos do celular, provavelmente tentando decidir quem seria sua presa naquela noite. Talvez tomar outra bebida não fosse a pior ideia, Katrina considerou. "Achei que fosse ser eu a garota que você vai levar para casa hoje", a atriz brincou. "Seria o meu fucking sonho", disse Salomão com aquele sorriso. Aquele que ela tinha certeza que já havia derretido os corações de meio mundo ou um pouco mais. "Talvez esse seja seu dia de sorte", ela riu. Salomão piscou para ela e a abraçou, por mais que eles brincassem a respeito. Ambos sabiam que nunca aconteceria nada entre eles. O carinho que os Gomes e Trina tinham um pelo outro era o de família. Eles se amavam como irmãos de verdade. Os quatro Rainey, o sobrenome da família que interpretavam na série, se amavam como irmãos. "Fique imaginando se algum dia será o dia de sorte de Zeke", Sal disse, quase em um sussurro por trás do copo de cerveja. Trina riu. Ela também esperava. Kate não era uma Rainey, e por causa de seu complicado relacionamento com Schmutz, ela era mais afastada entre eles. Talvez ela realmente devesse entrar para a família. "Ah, saindo daqui a gente vai passar no Airbus, ok?" Trina comunicou a Sal.
Uma amiga minha passou em um processo seletivo e eu tenho que ir, pelo menos dar um abraço nela. Salomão fez uma careta parando com o copo a meio caminho da boca. Quem comemora alguma coisa no Airbus? Gente normal, Salomão. Gente que não pode ficar alugando bares inteiros só para 5 pessoas. Trina explicou de forma agitada. Então, qualquer pessoa que não seja Kate? Ele ponderou. Trina soltou uma gostosa gargalhada, jogando a cabeça para trás. E Sal não pôde deixar de observar que talvez ela não fosse a pessoa mais indicada para a irritante função de babá. Ela claramente já estava mais alterada do que ele. E Sal estava adorando. Então, essa sua amiga, ela é gata? Não é para o seu bico, Tina respondeu séria. Veremos. Sal permitiu que um sorriso travesso cruzasse seu rosto. Vem, vamos dar os parabéns para essa sua amiga e, quem sabe, se o deixarmos sozinhos, hoje seja o dia de sorte de Zeke. Trina mordeu o lábio inferior novamente. Se ela soubesse que Sal estaria tão inclinada a sair tão cedo, teria dito a Jake para levá-lo consigo. Ela também não esperava que ele fosse ficar tão animado. Isso definitivamente não era um bom sinal. Capítulo 2. Angélica estava feliz. Depois de anos de estudo, de dedicação e de sacrifícios, ela finalmente estava sendo recompensada. Quando recebeu o e-mail de confirmação mais cedo naquela manhã, ela mal podia acreditar em seus olhos. Angélica havia passado no processo seletivo e se tornou a mais nova funcionária da Caftec. Era um sonho virando realidade. O objetivo de todo engenheiro de computação formado nos últimos anos era trabalhar para a empresa de tecnologia que mais crescia no mundo. E ela ainda trabalharia na sede em Calântia, o que significava que ela poderia voltar para casa com a sensação de dever cumprido. Durante todos os anos em que ela havia morado nos Estados Unidos, sua vida se resumia basicamente ao trabalho e à escola. Havia conseguido uma bolsa de estudos e um visto estudantil para estudar na UCLA e fez jus à oportunidade que lhe foi dada. Foram 4 anos de muitos esforços, nos quais ela só teve a oportunidade de voltar para casa uma única vez, e seus pais só tiveram condições de ir visitá-la uma única vez também. Ela estava morrendo de saudade deles. Na verdade, Angélica estava sempre com saudade deles. E agora poderia retornar a Calântia pela porta da frente ainda por cima, o que significava que era hora de comemorar. Com a formatura se aproximando e o emprego encaminhado, ela havia comprado sua passagem de volta para Calântia. Angélica tinha 60 dias para aproveitar a Califórnia como nunca havia feito antes. 60 dias. Então, para começar, ela havia chamado uma das únicas amigas verdadeiras que havia conseguido nos Estados Unidos para comemorar. Mas ela já deveria saber que Katrina iria se atrasar. Essa era uma atitude típica de Tina, mas a morena compensava sendo uma das melhores pessoas do mundo. Angélica enrolou a ponta dos cabelos negros entre os dedos enquanto lia pela milionésima vez o e-mail da confirmação da Caftec. Ela demorou para ouvir o burburinho, mas uma vez que escutou, teve a certeza do significado. Trina. E não se surpreendeu ao perceber que estava certa quando viu Trina entrando no restaurante como uma deusa intocável. Demorou alguns segundos para que Angel conseguisse ver quem a estava acompanhando, mas quando o reconheceu, sentiu a bebida de morango revirar em seu estômago. Salomão Gomes. Dos amigos de Trina, Salomão era de quem Angélica mais procurava manter distância. Ele representava tudo que ela procurava evitar na vida. E ainda assim, ali estava ele. Achei que você não... Angélica levantou para cumprimentar a amiga quando ela chegou. Cadê todo mundo? Perguntou Trina. Não tem todo mundo, é só você. Achei que você tinha dito que era uma comemoração, observou Trina enquanto se sentava. Angel voltou ao seu lugar no sofazinho verde, enquanto Trina e Salomão estavam do outro lado da pequena mesa de madeira, sentados na cadeira do mesmo material. O restaurante parecia ter diminuído para 1/3 do tamanho original desde que eles haviam chegado. Uma mini comemoração com a minha pessoa mais próxima e ele. Angélica apontou para Salomão com a cabeça. Trina olhou para Angel como se estivesse pedindo desculpas, e Salomão não conseguiu entender o porquê. Sal, essa é a Angélica, ela apresentou. Angélica, acredito que você se lembre do Sal. Muito prazer.
Salomão Gomes. Ele se apresentou e tomou a mão dela, dando um beijo de forma galanteadora. Eu sei. A expressão de Angel deixava claro o quão desgostosa ela estava com a situação. Essa é, tipo, a terceira vez esse ano que a gente se conhece. Desculpa, pediu Trina baixinho. Salomão quase não havia conseguido escutar. Quase. Algum problema? Ele perguntou. Angel aqui não é muito sua fã, explicou Trina sem papas na língua. Ai, Angélica, para de me chutar! Salomão ficou intrigado. O que ele poderia ter feito para aquela garota? Ele nunca sequer a tinha visto na vida. Como ela já podia não gostar dele? Como? Talvez você esteja me confundindo com Jake. Não, Angélica o cortou. Do Jake eu gosto. Agora eu não tô entendendo mesmo. Como você pode gostar do Jake e não de mim? Quem não gosta de mim? Tipo, muita gente mesmo, confessou Trina. Você não sabia? Não, ele respondeu emburrado. E a gente pode gostar do Jake sem gostar de você da mesma forma que você achou que eu gostava de você e não do Jake, explicou Angélica. Salomão quis gritar que isso foi antes de descobrir que muita gente mesmo não gostava dele. Como podiam não gostar? Ele era adorável. Katrina chamou ele. Quem você prefere? Jake ou eu? Tá ficando doido, Salomão? Eu não prefiro ninguém. Trina, eu preciso saber, pediu ele com urgência. Se os Gomes estivessem caindo de um penhasco, quem você salvaria? Ela fingiu pensar no assunto por um minuto, enquanto observava a expressão neutra que Angélica tentava fazer. O arrependimento de não o ter deixado em casa antes de ir para o restaurante começava a tomar conta do corpo dela. Zeke, eu salvaria Ezequiel, a atriz respondeu. Ezequiel não é um gêmeo Gomes, Sal respondeu entre dentes. Well, você não disse que tinha que ser um dos gêmeos, ela deu de ombros. Catarina! Ele insistiu. No momento é o Jake, Salomão. E se você não parar de me encher o saco, vai ser o Jake até o fim dos tempos. Trina também ficou emburrado. Angélica se divertiu com a cena, e as pessoas da mesa ao lado também pareciam estar se divertindo. Salomão se levantou, mas Trina o agarrou pelo braço. Aonde você vai? Salomão não estava satisfeito, mas concordou. Ele continuou com a cara amarrada, no entanto. Olha, se for te fazer se sentir melhor, disse Angélica, fazendo o seu melhor para não revirar os olhos. Não é que eu não goste de você. Apesar de achar bem irritante termos que ser apresentados todas as vezes que nos encontramos. É só que, bem, para ser sincera, nunca me interessei o suficiente por sua pessoa para ter uma opinião. Salomão se impertigou na cadeira e a observou com atenção. De alguma forma, ele tinha ainda mais dificuldade em acreditar naquela versão do que na anterior. E apesar de estar decidida a não se deixar afetar pelo comentário, ele não conseguia deixar aquele assunto de lado. Acho que nunca ouvi isso, nem uma vez sequer, nos últimos 21 anos, admitiu ele com bom humor. Angélica arqueou uma de suas sobrancelhas e deu um sorriso de canto antes de responder. Algumas verdades são duras demais para serem ditas em voz alta. Ela soava calma, mas pensativa. Talvez mais pessoas pensem como eu. Só não querem te dizer para não ferir seus sentimentos. Salomão gargalhou. Ele gargalhou dela. Ou será que havia sido do que ela havia dito? Angélica então se encolheu em seu assento. Qualquer que fosse ser a sua resposta, ele parecia estar pensando com muito cuidado. Mal sabia ela que ele não estava pensando em resposta alguma. Ele simplesmente a estava observando. Observando como ela era bonita, como ela era anormalmente o suficiente naturalmente bonita. Como os olhos dela eram tão escuros quanto os dele, e os cabelos dela eram cacheados, com cachos muito bonitos, curtinhos e finos, mas muito bem cuidados. Cachos da cor da noite. Ele não podia deixar de se perguntar qual seria a sensação de correr os dedos por eles. O que o levava a imaginar se a pele dela, que era do mais quente tom de marrom dourado, como o céu logo antes do amanhecer, tinha o mesmo calor que propunha. Salomão se surpreendeu ao perceber que sua mente realmente havia criado um cenário onde ele atravessava o corpo dela com a língua, apenas para ter certeza que ela tinha o gosto certo. Ele sorriu para o pensamento. Ele tá bem? Perguntou Angel para Trina, que assistia a cena com interesse.
Ah, tá. Tá sim. O álcool deve ter subido um pouco mais para a cabeça dele. Trina deu de ombros. Mas Sal conseguia sentir os olhos de Trina cravado nele. Ela realmente esperava que ele fizesse alguma loucura, mas ele não faria. Não naquela noite, pelo menos. Você não é muito boa em fazer amigos, não é mesmo? Perguntou Sal, permitindo-se relaxar em seu assento. Trina baixou os olhos para que Angel não a visse rindo, mas o ato não passou despercebido pela amiga, e sequer foi eficiente. Para de rir, Katrina, repreendeu Angel. A repreensão, no entanto, foi inútil. E para ser sincera, Angélica também não esperava que aquilo fosse de fato funcionar. No entanto, não esperava que fosse levar a amiga a uma crise de riso. O fato era que, 4 anos antes, Trina havia dito a Angel aquelas mesmas palavras durante a... O fato era que, 4 anos antes, Trina havia dito a Angel aquelas mesmas palavras durante a primeira aula que elas fizeram juntas de introdução à economia. Ninguém é perfeito, Angélica deu de ombros com um sorriso tímido. Salomão retribuiu o tímido sorriso dela com seu mais corruptivo e largo sorriso. Ela sentiu em seus ossos que não estava preparada para receber aquele sorriso. Para sua sorte, ele se inclinou para a frente em direção a ela. Eu sou muito bom em fazer amigos. Agora quem gargalhava era ela. Sal, ela percebeu, conseguia ser muito engraçado quando queria. Você tá rindo, mas Sal seria a pessoa ideal para se ter ao seu lado nos próximos dias, observou Trina. O lampejo de interesse brilhou nos olhos de Sal. Ele estava interessado. Talvez ele estivesse interessado um pouco demais para o seu próprio gosto. O que vai acontecer nos próximos dias? Ele torcia para que seu nível de interesse não estivesse exposto em sua voz. Angel está de mudança, explicou Trina apontando casualmente para a amiga. E para onde, se é que eu posso saber? Ele quase acrescentou um tanto faz no fim da frase, mas até em seu estado meio entorpecido ele sabia reconhecer que aquilo seria demais. Mas até em seu estado meio entorpecido, ele sabia reconhecer que aquilo seria demais. Vou voltar para minha terrinha, explicou Angel. Não sou daqui, sou de Calântia e consegui um emprego na Cuftec. Salomão não pôde deixar de notar a animação quando ela anunciou o emprego. Era difícil imaginar uma pessoa com um emprego normal tão animada com seu trabalho. Angel vai se formar em engenharia da computação no fim da semana, acrescentou Trina, e vai trabalhar com Otávio Kister em pessoa. Eu não sei se eu vou trabalhar com ele diretamente. Angélica estremeceu só de pensar na possibilidade. Mas vamos trabalhar no mesmo prédio. De onde que eu conheço esse nome? Perguntou Sal com uma careta. Ele não tinha qualquer referência de grandes empresas, empresários e essas besteiras. No entanto, aquele nome não lhe era estranho. Otávio Kister é o presidente da Cuftec, explicou Angélica. E a Cuftec é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Ela finalizou com uma expressão que indicava que ela achava aquilo tudo muito óbvio. Salomão permaneceu com cara de paisagem. Ele namorava com a princesa, explicou Trina. Ah, era aquele doido que namorava com a princesa, disse Sal, finalmente ligando o nome à pessoa. Angélica não conseguia acreditar em seus ouvidos. Otávio Kister era, na opinião dela, um deus da tecnologia moderna, mas para pessoas como Salomão Gomes, ele era apenas o ex-namorado da princesa. Absolutamente inaceitável. Ela bufou pelo nariz e viu quando Sal riu do comportamento dela. Eu posso não ser a pessoa mais culta do mundo, defendeu-se Sal, fazendo uma misura com a mão. Mas se você quiser se divertir de verdade nos seus últimos dias aqui, eu realmente sou a pessoa ideal. Angélica olhou para ele desconfiada. É claro que ela estaria desconfiada. Ela era Angélica e ele era Salomão. E os dois eram tão diferentes quanto duas pessoas poderiam ser. Além, é claro, do passado complicado entre eles. Ainda assim, ela não queria passar os próximos 60 dias sendo ela mesma. Queria passá-los como nunca havia passado e como jamais passaria novamente. Ok, depois da formatura eu pego seu nome com a Ti, tudo bem? Não posso me distrair até lá, ela disse. Achei que você queria aproveitar seus 60 dias, o ator rebateu. Era aquilo nos olhos dele, decepção? Não. Homens como Sal não se decepcionavam com falta de interesse de mulheres como Angélica. Minha família chega daqui a 4 dias e eu tenho muita coisa para fazer até lá. Além disso,
53 dias são tão bons quanto 60, ela argumentou, dando de ombros. Tina observava a cena em silêncio. Era tão certo como o calor do fogo que Salomão tentaria levar Angélica para a cama. Não importa quantos dias ele tivesse para isso. Ela ainda não sabia se deveria lembrar a amiga desse fato ou não. Então, gente, foi isso. 3 capítulos, o epílogo mais o primeiro e o segundo capítulo do livro. Tô doida pra saber se vocês vão querer ler ou não, então vocês podem me contar no post oficial do episódio lá no Instagram. É @luabra, LUHABRA, Luabra. E por hoje é só, e logo logo a gente tá de volta com mais um livro.